Boa noite, pessoas. Boa noite a quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Depois de um tempinho aí, a gente volta para fazer mais um videozinho para vocês dentro do canal Irmandade Negra de Colombo, para discutir algumas questões, né, num período bastante interessante, que é esse período que nós estamos passando aí, que vem pós o 7 de setembro, né? Que tem uma polêmica tremenda. Nosso presidente da República usou o 7 de setembro como um palanque eleitoral, se apropriou dessa data, 7 de setembro. Muitas pessoas foram à rua comemorando o bicentenário da independência do Brasil. E as pessoas comemorando, falando, né, sobre Dom Pedro I, o herói da nossa independência, toda uma simbologia que isso criou-se, né, dentro da ideia dessa ideia de patriotismo, dessa ideia de nação que o Brasil criou a partir do 7 de setembro de 1822. Só que eu venho aqui para falar uma coisinha um pouquinho diferente com relação ao 7 de setembro, uma coisa que pouquíssimos lugares, pouquíssimos telejornais, pouquíssimas pessoas na internet comentaram sobre essa questão de 7 de setembro, com relação ao que é esse 7 de setembro, no sentido de que se comemora o dia da libertação, o dia da liberdade do Brasil, a construção da nação brasileira enquanto país livre. Vamos pensar. Comemorar o 7 de setembro significa comemorar a liberdade de Brasil em relação a Portugal. Só que a liberdade é uma palavra extremamente interessante, né? Porque você pensa em liberdade, você pensa em liberdade no geral, para todas as pessoas, para todo mundo, né? Para brancos, para negros, para mulheres, para homens, para pobres, para ricos. Todo mundo livre. Um país onde as pessoas sejam realmente livres. Só que no dia 7 de setembro de 1822, quando se foi feita a independência do Brasil, não se pensou, não se imaginou, não se arquitetou, não se articulou em momento nenhum a liberdade para uma parcela que era a maioria da parcela da população brasileira. O Brasil tinha, no dia 7 de setembro de 1822, aproximadamente quase 80% da sua população preta ou mestiça. E quase a maior parte dessa parcela ou tinha sido escrava ou era escravizada, né? Estava na situação de escravizado. Portanto, essa parcela, depois do 7 de setembro de 1822, não teve liberdade. Portanto, falar em liberdade no 7 de setembro é uma grande falácia para a população negra, que mais uma vez nessa história linda e maravilhosa do nosso país, contada nos livros didáticos, nas escolas, contada nos filmes e nas séries de televisão, falada pelos telejornais como uma coisa brilhante, uma coisa maravilhosa, para a população negra isso não foi maravilhoso. Por quê? A população negra, infelizmente, não foi agraciada nesse 7 de setembro. Não houve liberdade para os negros. Então, que liberdade é essa? Que independência é essa? Uma independência branca racista. Ah, mas é no século XIX. O racismo no século XIX é diferente do racismo do século XXI. É diferente do 7 de setembro de 2022. Não. Eu estava nesse 7 de setembro de 2022 por felicidade de poder estar nesse presente para ver a história ao vivo na cidade do Rio de Janeiro, onde foi feito aquele grande ato de 7 de setembro na praia de Copacabana. O que vimos lá? Muita gente, camisa da seleção, a camisa amarela da seleção brasileira, com seus cachorrinhos, com seus carrões, né, com seus celulares de última modelo, pessoas ricas, brancas, da zona sul do Rio de Janeiro, que infestaram Copacabana com aqueles pedidos mais esdrúxulos. Liberdade com ditadura, fecha o Supremo Tribunal, é, presidente Bolsonaro, nosso ditador, o presidente ditadura com o presidente com Bolsonaro no poder, ou contra o comunismo, né? Contra o feminismo, contra o movimento negro, contra o movimento LGBTQI+, a mais, contra os sem terras, contra todos e todas aqueles que lutam por dignidade humana.
aqueles que lutam por um espaço de dignidade, né, do mínimo de dignidade humana. Então, são essas pessoas que estavam no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 2022, comemorando, né, o que eles achavam que seria um grande ato político, como aconteceu o ano passado, né, quando eles achavam que ia haver um, um anúncio de um golpe e não aconteceu, foi frustrado. Nessa vez eles achavam também que seria um grande ato político de levantar a campanha do atual presidente. Mas isso, para nós negros, independente de política, independente de partido político, de se é A, B, C ou D, a questão maior é que esse 7 de setembro, para nós, não é um momento de comemoração, mas um momento de reflexão. É um momento de nós colocarmos o dedo na ferida e, e falarmos para todos o seguinte: liberdade para quem? Quem foi livre? Bicentenário da independência, mas independência de quem? Nós, independente de hoje ter tido a Lei Áurea, ainda somos presos nos grilhões da pobreza, nos grilhões da violência, nos grilhões da falta de oportunidades, na falta de trabalho, na falta de dignidade, na falta de respeito que as pessoas têm com as pessoas negras. Ainda somos chamados de macacos, ainda somos chamados de pretos sujos, ainda somos chamados de favelados, ainda somos chamados de escravos. Então, nós todos, né, a sociedade brasileira precisa colocar a mão na consciência e pensar: que liberdade é essa? Quem libertou o quê? Né? Quem foi realmente liberto no dia 7 de setembro de 1822? Quem ganhou com a libertação? Né? Quem era? Os comerciantes que queriam tanto a libertação do Brasil. Eram comerciantes brancos, não haviam comerciantes negros. Eram pouquíssimos aqueles que conseguiam fazer comércio internacional, transatlântico, que eram da população negra. Então, a quem privilegiou aquela independência? E se contar que nós temos que colocar uma coisa que tem que ser batido sempre na tecla, repetidamente, todos os dias, todas as horas, nas aulas de história, nas aulas de português, nas aulas de matemática, nas aulas de ciências, na escola, no cinema, na televisão, que é o seguinte: nós fizemos nossa independência de Portugal em 1822. Porém, a libertação dos escravos só aconteceu em 1888. São 66 anos que os negros continuaram na escravidão. Portanto, se o imperador ou aqueles que estavam por trás dele estivessem interessados em fazer realmente a liberdade, né, criar um país livre, a escravidão teria acabado em 1822, no dia 7 de setembro. É só fazer uma determinação do imperador. Ele é o imperador do país. Ele poderia fazer isso à vontade política? Não. Muitos que querem criar essa figura do herói dizem que ele tentou de maneira alguma. Dom Pedro I não tinha intenção de libertar os escravos. Dom Pedro I era apoiado pelos escravocratas. Os grandes fazendeiros, donos de fazendas de escravos, eram apoiadores e que eram o alicerce do poder de Dom Pedro I. E ele não tinha nenhum interesse, não havia interesse pessoal dele de libertar, em momento algum, a escravidão, de acabar com ela. Tanto que ele passou o rápido mandato dele como imperador, o seu império, sem pensar, sem articular, né, criar mecanismos para libertar essa população que era cativa desde da fundação da colônia portuguesa aqui no nosso território brasileiro. Portanto, falar em 7 de setembro é lembrar que a libertação foi do Brasil e daqueles que mandavam no Brasil e que ainda, infelizmente, continuam mandando, né? Apesar do crescimento econômico, do crescimento político, do crescimento do movimento, do crescimento intelectual da população negra, ainda, né, é uma minoria que ainda continua mandando nesse país. Uma minoria que usa de artifícios para mandar nesse país e para manter essa liberdade somente para eles. Eles são livres para ir à universidade, eles são livres para dirigir seus carros poderosos sem ser explorado pela polícia, eles são livres para ter uma vida tranquila sem ser vigiado 24 horas por dia. Eles são livres porque eles têm uma coisa que nós não temos. Nós não temos a cor da pele branca. Portanto, falar em liberdade
significa pensar que a liberdade ela tem que ser pensada para todos e todas, independente de quem seja. A liberdade não pode ser uma coisa apenas para um grupo. A liberdade não pode ser apenas para uma parcela da população que tem acesso a coisas que a grande maioria da população não tem. Então, enquanto você tiver um país onde a diferença da pele, a cor da pele, traz diferenças econômicas e políticas sociais, ela não pode jamais esse país ser chamado de país livre. Nós ainda somos amarrados, né, presos na ignorância, na arrogância, no racismo. Nós somos um país que tem que se libertar disso. A liberdade só vem com a democracia realmente. A liberdade só vem com a paz, com o entendimento que nós somos todos brasileiros e brasileiras. E que, independente da nossa cor de pele, da nossa condição social, nós devemos ter principalmente o princípio essencial da liberdade, que é o respeito às pessoas, o respeito às diferenças. Enquanto nós não descobrirmos e não entendermos de que é necessário fazer o respeito ao ser humano, e o respeito passa pela questão de você negar, né, dizer, colocar o dedo na ferida e colocar os olhos no espelho e dizer: o racismo tem que acabar. O racismo nos impede de sermos livres. O racismo nos torna preso. Porque o racismo é fruto da ignorância. Enquanto existir racismo, estaremos presos à ignorância. Se somos ignorantes, podemos não ser. Para não sermos, precisamos repensar, reaprender, discutir, analisar, formalizar uma nova proposta de uma sociedade multiétnica e que se respeite nessa diversidade que chama-se Brasil. O Brasil não é um país de gente da zona sul do Rio de Janeiro. O Brasil não é um país dos ricos brancos. O Brasil é um país de todos e todas. Que todos tenham um espaço, todos possam se sentir livres e ir e vir nesse país sem ser alvo, sem ter que olhar para trás toda hora para ver se não está sendo, vai ser apedrejado. Nós não podemos ter um país de madalenas que são apedrejados como se fossem culpados de um pecado. Não precisamos ficar esperando alguém vir nos salvar. Nossa sociedade só será livre quando todo mundo pegar um na mão do outro e sentir a força dessa nação. Uma nação que foi feita de indígenas, de negros e de brancos. Uma nação que tem multicores. E essas multicores não podem ser usadas para discriminar, para diferenciar, para fazer com que pessoas sejam mais ou menos. Essas multicores, esse pluralismo étnico brasileiro precisa ser usado para que nos torne um país cada vez mais forte, porque a força do nosso país está na diferença. E a diferença não nos separa, a diferença deve nos unir. E quando nós tivermos esse entendimento e fizermos isso de forma contínua, nós seremos uma nação realmente livre. A liberdade está dentro da cabeça, como já diz a música. E a música diz: a liberdade está dentro da cabeça de cada uma de nós, negros e negras, que sabemos muito bem o que é não ser livre num país racista. Sabemos muito bem o que é podemos usar os nossos trajes típicos, usar nossas tranças, usarmos nossos adereços, ou cultuarmos nossos orixás, cantarmos o nosso samba, tocar nosso tambor. Nós temos isso e não podemos usar porque a sociedade nos diz que isso é proibido. E onde é proibido ser feliz, não existe liberdade. Não dá para você dizer que um país é livre quando tem alguém chorando porque é discriminado por causa da cor da sua pele. Um abraço a todos e todas. Até!